Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série Emagrecimento Natural e Saudável. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física e coach de saúde e hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, principalmente para aquelas pessoas que são um pouquinho mais preguiçosas do que o normal. A gente vai falar de dormir e como dormir bem influencia no seu processo de perda de peso. Se você já se identificou, se você é aquela pessoa que gosta de dormir, que quando se tivesse uma Olimpíada do sono, você ia se candidatar para ser aí, o representante do seu país, fantástico, já dá o seu joinha, já se inscreve no canal e começa a acompanhar então todo o conteúdo que a gente está trazendo já faz algumas semanas, que vai com certeza te ajudar a otimizar o seu processo de perda de peso, com dicas bem práticas que você consegue começar a aplicar aí desde agora, desde o momento que você escutar a dica, você já consegue começar a aplicá-la no seu dia a dia, e é exatamente isso que eu vou fazer no final desse vídeo. Eu vou trazer aqui algumas dicas de como você consegue melhorar a qualidade do seu sono, da sua dormida, tá certo? Então, mas sem mais delongas, vamos entrar então no conteúdo de hoje, que é nada mais é do que qual que é a interferência que o sono tem no nosso processo de perda de peso, e esse é um fator de mão dupla, tá? Por quê? Porque o nosso peso também influencia na qualidade do nosso sono. Estudos aí já mostraram que se você tem uma perda de 5 a 10% do seu peso corporal, caso você esteja, óbvio, sobrepeso ou obeso, você já tem uma melhora significativa na qualidade do seu sono, principalmente relacionado à apneia do sono. O que é a apneia do sono? É aquela falta de ar que a pessoa que geralmente é sobrepeso, ela sente quando está dormindo, Aquelas pausas na respiração que a pessoa que está do lado, se a pessoa estiver acompanhada, a pessoa que está do lado entra em desespero, porque parece que a pessoa literalmente vai morrer mesmo, porque a hora que ela volta e ela puxa o ar, é como se tivesse aí tido um ataque de asma, E acaba sendo uma coisa muito assustadora. Então, se você está sobrepeso, se você é obeso, ou então, se você tem essa experiência durante a noite da questão da apneia do sono, é só perder de 5 a 10% do seu peso corporal que você já vai ter uma melhora significativa nesse problema, tá certo? E se você não sabe como perder de 5 a 10% do seu peso corporal, como eu falei, já se inscreve no canal e assiste aí os vídeos passados, que você vai ter uma ideia bem bacana do que você precisa fazer para chegar lá. Tá certo? E qual que é a influência, então, que a qualidade do sono tem no nosso processo de perda de peso? Quando a gente fala de perda de peso, é óbvio que a gente sempre foca em dieta, em primeiro lugar, atividade física, em segundo lugar. E muitas vezes as pessoas acreditam que isso já é o suficiente, Então ela vai lá, começa a adotar uma dieta saudável, com um pequeno déficit calórico, e aumentar, então, a prática de atividades físicas. Fantástico, mundo ideal, Só que muitas vezes, mesmo fazendo isso, a gente não consegue o resultado que a gente está buscando. E o resultado não vem, e a gente começa a se questionar, fiz tudo certo, tô comendo direito, tô me exercitando, não estou perdendo peso. E eu acabo desistindo do processo como um todo por não conseguir ver o resultado. E muita gente acaba negligenciando, então, a questão dos padrões de sono da pessoa que está tentando perder peso, tá certo? Então, existem alguns fatores que influenciam, Alguns fatores do sono que acabam influenciando aí a nossa perda de peso. E eu vou falar de dois deles, que é o fator hedônico, O que é o hedonismo? É aquela vontade de nos satisfazer, Aquela vontade que existe aqui dentro da gente se satisfazer. E o que acontece? Isso é uma questão um pouco mais qualitativa, Porque quando a gente pega estudos aí de pessoas que foram privadas do sono, elas reportam, então, uma vontade de comer maior. E para pensar, quantas vezes você ficou sem dormir direito e que você teve vontade de comer, e nesse momento que você teve essa vontade de comer, você já saiu correndo e pegou uma maçã para comer. Aconteceu alguma vez? Eu duvido, Geralmente quando a gente está nessa questão de privação de sono e a gente busca então um snackzinho, um lanchinho para fazer quando dá essa vontade,
geralmente são alimentos mais calóricos, ricos aí em carboidrato ou gordura, né? Então a gente vai sempre buscar aquela batatinha chips que a gente comprou no supermercado, ou então aquele pedaço de bolo, aquele doce, aquele sorvete, é sempre algo muito gorduroso, muito calórico, que acaba então prejudicando principalmente o déficit calórico que a gente está tentando criar dentro de um processo de perda de peso que é essencial para o sucesso desse processo, ok? Então esse é um fator então um pouco mais qualitativo, que é esse aumento aparente da vontade de comer, e daí a gente acaba se descontrolando. E daí existe um fator um pouco mais quantitativo, e aqui a gente vai entrar nas questões hormonais, né, nas questões endócrinas no nosso organismo. Quando a gente tem, então, uma privação de sono, algumas coisas começam a se modificar dentro do nosso organismo, e uma delas, e talvez seja aí uma das grandes vilãs nesse processo de perda de peso, é a alteração dos níveis de grelina e leptina. A grelina e leptina são hormônios relacionados à nossa fome e à nossa sensação de saciedade, né? Então, quando a gente tem níveis normais, a leptina ela tem um nível mais alto do que a grelina. A leptina sendo, então, o hormônio da saciedade e a grelina o hormônio da fome, né? Dessa sensação que nos dá de fome. Quando a gente é privado do sono, esses níveis eles se invertem e a gente tem, então, uma maior quantidade de grelina no nosso sangue para uma menor quantidade de leptina. E o que acontece é a gente tem uma maior vontade de comer, porque os nossos hormônios estão falando para a gente que a gente está com fome, né? E a gente acaba comendo mais do que o necessário, porque aqueles hormônios de saciedade não estão funcionando 100%, não é que eles não estão funcionando, não existe a quantidade suficiente desse hormônio no nosso organismo para alertar o nosso cérebro que a gente já comeu o suficiente. Então a gente acaba ultrapassando aí e, de novo, afetando a nossa balança calórica, que é o fator primordial em qualquer processo de perda de peso, né? Manter um déficit calórico, dado que esse déficit calórico seja pequeno, não pode ser nada muito drástico também, porque, de novo, já tem um vídeo meu falando aqui a respeito disso, quando a gente tem uma redução muito drástica nas calorias consumidas, o nosso metabolismo acaba desacelerando e, é óbvio, a gente favorece, então, o acúmulo de gordura. Existe também, né, uma diminuição na sensibilidade à insulina e à glicose no nosso sangue. Então, geralmente, isso é notado, tá, pessoal, nos períodos mais noturnos. Então, depois ali, né, do nosso... Se a gente voltasse na pré-história, digamos assim, né, ou então, antes da gente inventar a luz artificial, o que acontecia, né? O nosso organismo estava acostumado, uma vez que o sol se punha, a gente já se preparava, então, para começar a dormir, né, a descansar para poder produzir no dia seguinte. Então, o nosso organismo está acostumado com isso. Quanto mais tarde no dia, menos a gente está suscetível à queima calórica. Por quê? Porque o nosso corpo entende que é o momento da gente descansar, armazenar energia para poder gastar no dia seguinte. Como a nossa rotina mudou absurdamente desde aquela época, né, então a gente também precisa ficar com isso em mente, porque quanto mais tarde a gente se alimenta, a chance desse alimento, dessa refeição, acabar não sendo queimada da maneira que a gente espera é muito grande, justamente por esse aumento na resistência aí, né, a diminuição na sensibilidade de insulina e glicose no nosso sangue, tá certo? Então existe esse fator muito bem documentado, né, de inversão hormonal dentro do nosso organismo, que faz com que a gente acabe
consumindo mais alimento do que a gente deveria. Então, um estudo colocou, então, né, toda vez que a gente vai analisar alguma coisa, cientificamente falando, a gente precisa ter um grupo de teste e um grupo controle, né? Esse grupo controle é aquele grupo que acaba não tendo a influência que a gente está tentando testar. E aqui, então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas, né, que estavam passando por um processo de perda de peso e estavam tendo uma intervenção dietética e um aumento de atividade física, o normal que todo mundo faz. Então eles pegaram 2 grupos, tendo esse mesmo tipo de interferência. Um dormiria, então, 7 horas ou mais, e o outro menos de 7 horas. O que eles conseguiram chegar na conclusão, então, é que no grupo que dormia melhor, existia 33% a mais de probabilidade dessas pessoas terem sucesso no processo de perda de peso. Ou seja, uma melhora em 33% no sucesso desse processo, só por ter dormido algumas horas a mais. Em outro estudo, eles perceberam que o pessoal que estava dormindo menos do que 6 horas à noite tinha um aumento de consumo calórico de 240 calorias por dia. Né? Então, assim, deixa muito claro que se a gente tem falta de sono, a gente vai piorar as chances de um resultado positivo no nosso processo de perda de peso. Tá certo? Então, só recapitulando aqui. Existe a questão qualitativa, que é a vontade de comer, ela aumenta, né? O fator hedonístico aí. E existe a questão hormonal, uma coisa um pouco mais quantitativa, que faz a inversão dos níveis de hormônios de fome e de saciedade, fazendo com que a gente consuma mais alimentos da mesma forma. E também a gente tem aquela tendência também hormonal de acumular mais gordura, porque os níveis de insulina, então, estão sendo favorecidos, uma vez que a gente começa a entrar nessa ideia de sono, né? Nessa ideia de descanso para o nosso dia. Né? E lembrando também que o inverso também traz um efeito. Se eu estou sobrepeso, se eu estou obeso, a qualidade do meu sono vai ser pior do que se eu perder, então, de 5 a 10% desse peso. Né? Isso aí já traz uma resposta bem positiva, bem significativa, de melhora na qualidade do sono. Ok, Katsumi, isso é muito bacana, legal, eu sei que eu preciso dormir mais, eu preciso dormir melhor, mas o que eu posso fazer então na prática para que isso possa acontecer na minha vida de uma maneira um pouquinho mais regrada, digamos assim? Então a primeira coisa que a gente precisa criar é uma rotina de sono. Né? O que seria essa rotina de sono? No nosso corpo existe aquela coisa que todo mundo chama de relógio biológico, né? Nada mais é do que o nosso ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano, ele é muito sensível. Então, e ele é muito treinável também. Uma vez que eu começo a dizer para o meu corpo que todos os dias, aquela hora é o momento de eu dormir, e aquele determinado horário é o momento de eu acordar, adivinha? O meu corpo ele começa a funcionar exatamente dentro desse ritmo. Então, é criar uma rotina de sono. Tentar, né, sempre que possível, só que tipo assim, a grande maioria dos dias. Vamos pensar no mês, talvez você fuja disso umas 2 ou 3 vezes, mas tanto dias de semana como finais de semana é ir para a cama no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Então, se eu sou uma pessoa que um pouco mais noturna, digamos assim, pô, vou para a cama e vou dormir então às 11 horas e levantar às 6 da manhã, ou às 7, né? Pensando sempre em ter de 7 a 9 horas de sono por noite. Tá ok? Então, primeira coisa é definir essa rotina e começar a aplicar essa rotina. E mas eu coloquei que eu vou dormir às 11 horas, só que eu deito às 11 horas na cama e eu tô aceso, não consigo dormir, começo a virar de um lado para o outro, aí eu ligo meu celular e começo a olhar minhas redes sociais.
aí vai outra dica importantíssima para melhorar a qualidade do seu sono. Evite exposição à luz azul pelo menos meia hora antes de dormir, mas de preferência até mais tempo. Então, vou começar a trabalhar o meu ritmo circadiano para todos os dias às 11 horas eu ir para a cama, dormir tranquilo e acordar às 6 da manhã. Ótimo, ótimo horário para se dormir. Lá para as 9h30, 10 horas, eu já reduzo a luz da minha casa, eu já desligo os meus aparelhos digitais, né? Televisão, computador, celular. Então eu já começo a entrar, né, numa situação de sono mesmo. Ah, pô, mas aí eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar olhando para o ar? Pô, pega um livro e lê. Ah, mas eu não gosto de ler. Vou falar da sua leitura da mesma forma que eu falo da sua atividade física. Não é que você não gosta de ler. Você ainda não descobriu que tipo de leitura te atrai. Começa a testar, começa a experimentar coisas diferentes. Crie o ritmo, pare de se expor à luz azul na hora de dormir. Então, duas coisas práticas aí. Terceiro, evite tomar água. 1 hora, pelo menos, antes de dormir, para não ter que acordar para ir no banheiro. É outra coisa bem prática que você consegue fazer. Evitar cafeína após as 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Se você é fã do cafezinho, que nem eu, por exemplo, eu adoro uma xícara de café, principalmente de manhã. Evita tomar café ou qualquer bebida com cafeína, um chá preto, qualquer coisa do tipo, após as 5 da tarde. Que já começa a sinalizar para o seu cérebro que está no momento de se acalmar. Você pode usar também do inverso. Toma um chazinho de camomila, por exemplo, 1 hora antes do seu horário de cama. Você vai dormir às 11, lá para as 10 horas da noite, faz um chazinho de camomila e toma. Para dar aquela acalmada. Então, assim, existem fatores práticos que você consegue adotar agora. Você pode usar hoje à noite, a hora que você for dormir. Escolhe a hora que você vai dormir, desliga todos os aparelhos digitais, pelo menos 1 hora, meia hora antes de você ir para a cama, lê alguma coisa, evita cafeína a partir das 5, evita tomar água logo antes de ir para a cama, para não ter que acordar no meio da noite para ir no banheiro, e toma um chazinho para se acalmar. Então, dicas práticas aí que você pode começar a utilizar desde agora. Tudo isso tendo sido dito, só dormir não vai fazer com que o seu processo de perda de peso acelere. Você precisa aliar essa boa noite de sono a uma dieta saudável com um pequeno déficit calórico e atividades físicas. E se você não viu o vídeo ainda, o vídeo passado, assiste, vai estar linkado em algum lugar aqui, que é a respeito de aliar a prática de exercícios aeróbios com exercícios resistidos para acelerar, então, esse processo de perda de peso sem sacrificar massa magra, que esse é o tipo de massa que a gente não quer perder. A gente quer perder gordura. Tá certo? Então, resumindo, você precisa de uma boa noite de sono todas as noites para potencializar e garantir que o seu processo de perda de peso esteja indo na direção que você quer que ele vá. Não adianta nada só fazer dieta, só fazer exercício e não dormir direito, porque você vai sofrer as consequências disso, não só na balança, mas em toda a sua composição corporal também. Ok? Se você gostou desse conteúdo, se você acha que tem algum amigo seu que está precisando ouvir que o sono dele precisa ser melhor, compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não curtiu, dá o seu joinha, se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos vídeos aí. E, gente, lembrem-se, você é muito mais incrível do que você imagina. A gente se vê em breve.